Olá, boa tarde. Meu nome é Antônia Aparecida da Silva Lemes. Eu sou mestranda do curso de pós-graduação da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, EMES, Brasil. Sou orientanda do professor Dr. Nathaniel dos Santos Gomes, que é o coautor desta apresentação. O título da minha apresentação é Camelot 3000, observando a multimodalidade no aspecto verbal e não verbal, minissérie inglesa em quadrinhos. Esta obra. Apresentamos o trabalho na intenção de observar brevemente o fenômeno dos distintos modos semióticos da multimodalidade que atualmente vem ampliando o contexto científico com notoriedade, segundo os autores brasileiros Rocha e Maciel, numa citação de 2019 de um artigo, afirmaram que a mudança na paisagem semiótica contribuiu para a visibilidade da multimodalidade como fenômeno de comunicação contemporânea, e que se apresenta no aspecto verbal e não verbal do universo narrativo em quadrinhos doravante HQ. Trata-se da minissérie de Mike Barr, americano, escritor e roteirista, e Brian Boland, britânico e desenhista. Camelot 3000, que eu estou apresentando, da Nona Arte. A obra é essa que é o corpus da pesquisa em construção da minha dissertação de mestrado e na qual foi o instrumento do texto. O método para esta apresentação e para o trabalho apresentado ao evento Copla em selecionar figuras ou fragmentos da minissérie para pontuar sobre os aspectos que postulam a discussão na perspectiva dos signos linguísticos, isto é, os elementos constitutivos dos quadrinhos, no caso dos diversos traços, como o desenho, ilustração, foto, imagem e outros. Assim, o objetivo foi tentar contribuir na representatividade da linguagem pitórica agregada ao texto escrito, ou seja, as manifestações das características da linguagem híbrida que propicia um texto multimodal. No resultado de escolhas em relação às modulações, inclusive dentro da mesma semiose. Esta minha fala foi embasada pela leitura da autora Ribeiro, da produção dela, uma obra de 2016. A obra Camelot 3000, no suporte em quadrinhos, originalmente a produção tipográfica, ela surgiu como uma minissérie, ou seja, a primeira publicação foi pela DC Comics entre 1982 e 1985, como um projeto chamado de Max Series para a época, como um projeto com 12 edições de 20 páginas, mais ou menos 20 páginas, e de acordo com a opinião de alguns leitores, alguns capítulos eles eram semelhantes aos gibis de heróis. Além de ser uma produção atemporal, a HQ ela foi considerada pioneira para os anos de 1980. As narrativas precedentes, elas foram compiladas, ou seja, reformuladas, e que são fontes do romance do inglês Sir Thomas Malory, em sua famosa obra Le Morte d'Arthur,
publicado originalmente em 1485 e foi o norte de inspiração e que ressignificou, né, a tão aclamada Camelot 3000. Então ela foi fonte, né, de inspiração para os autores desta obra. A Idade Média, falando um pouquinho do contexto da obra, a Idade Média ressurge no contexto do universo da narrativa ficcional como o personagem lendário Rei Arthur e seus cavaleiros da Távola Redonda. Ele, o protagonista heróico do povo inglês, o esperado salvador da nação. O contexto da história é marcado pelo personagem Rei Arthur Pendragon, o monarca que emerge do passado para o futuro na Inglaterra. Nessa abordagem, o que nos direcionou a observar as possibilidades linguísticas na construção de sentidos foram as seguintes características. Selecionei a página que aparece no nosso trabalho, um recorte, né, desta página, e nós recortamos esse requadro, as primeiras 4 cenas. Eu vou comentar um pouquinho dessas 4 cenas, né? O que se foi observado. A imagem dos personagens, no caso, o rei Arthur e o seu filho, que então no contexto da história é seu inimigo, Mordred. Eles se degladiam, ou seja, travam uma luta física, né, corporal, e que os elementos, no caso, enquanto análise, força física, inteligência, sentimentos, se misturam nesse duelo. Sentimentos como ódio, rejeição, inveja e até a revolta por parte do filho compõem a ação das cenas. Já para o pai, há o instinto de vencer o inimigo, que independe dos seus sentimentos, pois Rei Arthur, ele mostra descrença no que sente pelo filho. O objetivo dele é salvar a nação da maldade, mesmo que seja do filho. O texto escrito nos balões do contexto, né, que nós nos deparamos tanto com a imagem quanto com a história, né, a imagem, o não verbal e o verbal nos quadrinhos, nos balõezinhos, né, no contexto interpretativo, o que ele nos traz de informação, né, ele nos informa e nos possibilita um inventário de ideias para ser analisadas na descrição. Isso agrega percepções nos diversos modos para o leitor entender e compreender os acontecimentos narrativos. E assim, estamos apenas reforçando que há leituras possíveis, emblemáticas, instigantes, devido à riqueza de detalhe nas histórias em quadrinhos, nos vieses da multimodalidade e que não podemos deixar no desconhecimento. O objetivo maior da obra, o que me instigou a realizar essa pesquisa, na realidade, foi a questão do messianismo, que é muito marcante na obra e nos levou a diversas análises na questão, né, versando a questão do texto bíblico. Porém, né, para também a possibilidade de análise também do fenômeno da multimodalidade. E assim, reforçando o nosso trabalho de pesquisa, né, em HQs, né, que essa é a versão de 2005, reimpressa no Brasil, como já citei anteriormente, usada essa que foi o corpus da pesquisa. A seguir, vou apresentar uma outra versão, que foi a última, né, considerada a de luxo, num papel de excelente qualidade, uma ilustração mais colorida, né, e que são quadros e requadros bem mais expansivos, a ilustração maior e que com certeza, né, conquista o leitor. Mas que nos bastidores desses quadrinhos há muito o que pesquisar. Muitos temas são abordados no contexto da obra,
que leva diversos temas. E assim termino aqui a minha apresentação do trabalho. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada.